Olá, querida, seja muito bem-vinda a mais um podcast Entre a Graça e o Propósito. Deixa eu te fazer um convite já, se você não está inscrita no meu canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Vamos lá? Eu gostaria de vamos conversar sobre esse empoderamento feminino, tudo que nós temos ouvido, e eu queria trazer muito claro para o que a Bíblia diz. Fazer como se fosse um comparativo com essas duas visões de empoderamento, para deixar você muito bem segura e respaldada, né, quando for questionada, enfim, de repente, abandonar essas mentiras que muitas vezes nós acreditamos, nos fundamentamos nela, vivemos a partir desse lugar de mentiras, né, mas quando encontramos a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que a verdade nos liberta, né? E esse eu acredito que é o maior poder que pode estar dentro de nós, quando nós cremos na palavra de Deus, confiamos, lemos, absorvemos, abandonamos as mentiras e nos apegamos às verdades do reino e da palavra de Deus. Então vamos lá, a gente tem ouvido muito falar sobre esse empoderamento feminino, não é de agora, tá? Mas é importante a gente conseguir discernir esse empoderamento do mundo e o empoderamento de Deus, o que de verdade vem da parte de Deus, que é isso que eu quero muito que você abrace, tá? Porque o empoderamento do mundo vem com essa filosofia de sermos totalmente independentes, né, autossuficientes, falando que nós não precisamos, né, do homens, ou que precisamos lutar, brigar por os nossos direitos, e como se fosse subjugá-los, né, subjugar os homens, na verdade, tentar nos colocar num lugar muito acima do que é proposto e bíblico e claro pela palavra de Deus, enfim, vem com essa rebelião também, essa negação dos papéis bíblicos, e eu nunca tive dificuldade, deixa eu já deixar claro para você, nunca tive dificuldade em ler a palavra de Deus, crer nas verdades da palavra de Deus, e viver a partir desse lugar. Então, assim, por isso que é importante você entender, né? O mundo também prega essa busca por esse poder terreno, essa de localização dessa influência e a competição, como eu disse, né, com os homens. E eu já queria fazer um comparativo aqui com o que o mundo prega e com o que eu vejo da palavra de Deus. Né? Essa autossuficiência, essa independência total, a palavra de Deus vem totalmente contra. O que eu vejo na palavra de Deus é que nós precisamos buscar essa dependência total, 100% do Espírito Santo. Não é um viver independente, é um viver dependente da presença de Deus. Porque só Ele, né, vai nos empoderar, só Ele vai nos direcionar, só Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então abandone esse lugar de autossuficiência, de independência, de achar que você não precisa de ninguém, né, e você consegue viver bem com essa verdade, que é uma mentira. Na verdade, nós precisamos de Deus e sermos totalmente dependentes da palavra de Deus. Então, só comparando essa autossuficiência e a dependência de Deus. Também vemos essa centralidade no eu, essa busca pelos meus direitos, né, meus desejos, e, enfim, o que nós encontramos na palavra de Deus, justamente essa centralidade em Cristo, que é buscar nele o meu chamado, os meus propósitos. A centralidade em Cristo, não no eu, não na busca pelos meus desejos. É muito melhor quando nós buscamos nele aquilo que ele tem de melhor para nós. São os desejos dele, são os planos dele, são os propósitos de Deus para com as nossas vidas, né? E isso eu acho muito especial. E quando você entende isso e fica muito bem firmada nisso, é por isso que eu falei que eu não tenho dificuldades em obedecer a palavra de Deus. Eu não coloco em xeque a palavra de Deus, não coloco nada, né, em comparação à luz da palavra de Deus. É verdade, ponto. Né? Então é buscar o que ele tem de melhor para mim. Abandone o eu, abandone nessa independência. É Deus, sempre foi ele, sempre será e vai continuar sendo. E sempre será ele. E outra coisa importante para a gente pensar também é que o feminismo que o mundo prega, que é essa negação de papéis,
né? Nós vamos conversar um pouquinho depois, isso é um outro podcast, tá? Sobre submissão, mas eu preciso falar, porque o empoderamento também feminino, de acordo com o mundo, vem nessa vertente, né, da insubmissão aos homens, que nós não devemos nos submeter a homens, a Deus, a nenhum tipo de autoridade. E não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Né? Só para deixar um alerta aqui, nós vamos conversar num outro podcast sobre a submissão bíblica, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu entendo e aquilo até que eu defendo sobre a submissão. Mas é algo para a gente buscar em Deus, aquilo que vem de Deus com relação à submissão. E eu já te asseguro que é um lugar totalmente de amor do Pai por nós. Nunca é com uma forma de nos polir ou tentar fazer com que a gente não viva algo, muito pelo contrário. Tá? Uma outra questão que eu penso também é essa busca de poder, de terreno, de influência, onde nós precisamos buscar a autoridade espiritual e os frutos eternos, aqueles que vão gerar a vida em nós, né? E essa competição com os homens, quando, na verdade, se a gente parar para pensar, eu gosto de falar sobre isso lá em Gênesis, quando Deus criou a mulher, não foi para competir, muito pelo contrário. Leia lá, ele olha para o homem e ele viu que não tinha ninguém que completasse. Né? Os animais ali, todos de pares, cada um tinha aquele que completasse. Ele olha para o homem e ele estava sozinho, não tinha ninguém que completasse. Então eu enxergo que nós estamos aqui para nos completar, nunca para competir, nunca foi para buscar algo que não é nosso, nunca foi para medir força, não estamos aqui para isso, estamos aqui porque um completa o outro, o homem e a mulher se completando. Então, não pare de competir com os homens, não estamos aqui para isso. Eu vejo, sabe, que é como se fosse uma arma do mundo contra nós. Eles tentam colocar essa visão, né, dos homens, dessa competição, desse monte de mentiras. Estamos competindo por algo que o Senhor nunca sonhou e planejou para as nossas vidas. E, na verdade, nós só temos um inimigo. E deixa eu te falar, esse inimigo não são os homens, não é o homem. Nós temos um inimigo, que é Satanás. Tá? Então é contra ele que nós lutamos. Então vamos parar de medir forças, de competir por essa questão de superioridade, ver quem pode mais, medir forças, enfim, nunca foi sobre isso, mas é algo que o mundo tenta, né, colocar. Eu estava pesquisando algumas coisas e alguns pensamentos, aí, algumas visões. Tem uma frase, Nancy a Lei de Moss diz assim, a cultura atual diz, seja quem você quiser ser. E a Bíblia diz, seja quem Deus te chamou para ser. São coisas para você pensar, né, e se apegar aí, enfim. Eu acredito que você já ouviu sobre Elizabeth Elliot, é uma grande escritora, os livros dela são sensacionais, ela fala muito ao público feminino, tá? E ela também diz uma frase que diz assim, o verdadeiro empoderamento feminino não é um grito de independência, mas um chamado de obediência. Não é um grito de independência, é um chamado à obediência. A obediência ao teu Pai eterno. Existe um Pai que sonhou com você, planejou você, tem planos perfeitos e maravilhosos. Precisamos entender esses planos, nos render a Ele, entender que é Ele nas nossas vidas, né? Buscar voltar toda a nossa vida para Ele, né? Nos render totalmente a Ele, nos submeter totalmente a Ele, obedecer a palavra dEle, para vivermos, né, esse sobrenatural, essa abundância do céu sobre as nossas vidas. E eu gostaria de pensar sobre algumas mulheres que foram empoderadas por Deus, tá bom? E a gente tem várias mulheres, tá? Algumas me chamam a atenção, já que estamos falando sobre esse empoderamento feminino. Vamos pensar sobre Débora. Já leu sobre Débora em Juízes 4, capítulo 4, capítulo 5? Vai falar sobre Débora, uma juíza, uma profetisa, um exemplo de liderança, tá? Feminina em tempos de crise, mas sempre sob o governo de Deus. Débora nunca agiu sozinha. Ela sempre, sempre, sempre esteve em total rendição e submissão a Deus. Uma mulher
tremendo, onde nós aprendemos muitas coisas sobre a vida dela. Como eu disse, liderou Israel num tempo de crise, ouviu a Deus, ela orientou líderes, ela foi instrumento de vitória. Ela nunca se colocou num lugar, e olha que de repente, se a gente parar para pensar, ela poderia, né, estar neste lugar mais elevado, mais exaltado, mas não. Você vai ver uma mulher apaixonada por Deus, temente a Ele, submissa a Ele, né, que orientou os líderes, ela, né, foi instrumento de vitória, mas sempre sob o governo de Deus. Nunca independente, nunca sozinha, com esse ar de, né, superioridade. Então, o que eu aprendo, que a autoridade vem da intimidade com Deus e obediência à sua palavra. Ela foi totalmente voltada e submissa para Deus. Débora é um exemplo para nós. A autoridade de Débora não era baseada em rebelião contra a estrutura criada por Deus, mas em submissão e fé nele. Foi o Senhor quem a levantou e foi dele que veio a sua força. Demais isso. Há uma outra mulher empoderada por Deus, e também nós gostamos de pregar, eu gosto de falar sobre ela. Sim, Esther. Esther, para mim, ela... E é muito interessante pensar sobre Esther, porque eu vejo assim, ela não disputou, assim, por um lugar que ela gostaria de estar ou que ela se achava que deveria estar de imediato. Eu não vejo isso, eu vejo Esther, também totalmente dependente de Deus, que descansou e que esperou, aguardou o momento de Deus levantá-la, de Deus agir por intermédio de Esther. Porque, como eu disse, tem tudo a ver com ele. Esther tinha uma posição de influência, mas ela não confiou apenas nela. A gente vê na palavra de Deus que ela, sim, arriscou a própria vida por um propósito muito maior. E eu gosto muito para mim é o verso-chave do livro de Esther, é o capítulo 4, verso 14, quando seu tio diz, né, chega para ela e fala, olha, você sabe que se você se levantar ou não, Deus vai agir em favor do seu povo, né? Vai agir por intermédio de você ou não. Ele estava chamando isso para se colocar nesse lugar de entender o seu propósito e falar, eis aqui, né? Chegou o meu momento. E ele fala, o socorro vai vir de algum lugar, mas quem sabe? Não foi para um momento como esse que Deus te colocou nesse lugar. Porque tudo tem a ver com propósito, né? Tem a ver com você aguardar o momento de Deus, do Senhor te dar essa autoridade, te colocar em lugares, né, que Ele quer que você ocupe, porque há um chamado do céu sobre a sua vida. Entende? Não é de brigar, de medir forças, é de aguardar o tempo de Deus. Né, obedecer a palavra dele, se submeter a ele em amor, paixão, temor por ele e aguardar que no momento certo ele vai te colocar num lugar de destaque. Você não precisa brigar por isso, né, com pessoas, com homens, enfim. Eu acho isso demais. A coragem, sabedoria e a dependência total de Deus são destaques que eu vejo de uma mulher de verdade empoderada nos tempos bíblicos. Uma inspiração para nós. Esther não buscou o trono. Deus a colocou lá para o cumprimento de um propósito maior. Esse é o verdadeiro empoderamento. Ser um instrumento de Deus no tempo certo. Esse é o verdadeiro empoderamento. Tá entendendo? Temos também quem? Temos Maria. O que dizer de Maria? Meu pai, submissão total a Deus, e nós enxergamos isso na palavra de Deus. Estou falando de Maria, mãe de Jesus, tá? Tem um verso lá em Lucas, capítulo 1, verso 38, que ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Submissão a Ele, rendição a Ele. Né? Ela gerou o Salvador através da obediência dele. É um maior empoderamento, vem da submissão plena à vontade de Deus. Mulheres, de verdade, essas sim, que merecem ser destacadas pelo empoderamento, né, do céu. A Maria foi verdadeiramente engrandecida por Deus, não buscou poder. Não porque buscou poder, mas porque se colocou como serva. O sim dela mudou a história. É disso que nós estamos falando.
um empoderamento bíblico, de verdade, aquele que vem através do poder do Espírito, aquele que vem através dos propósitos de Deus para mim e para você. Então ele vai nos colocar em lugares estratégicos que Ele quer colocar. Não é uma busca por isso, não é uma busca por esse poder, é aguardar em rendição, em submissão, em obediência à palavra de Deus, porque no momento certo Ele nos empodera e nos coloca no lugar onde Ele quer que a gente esteja para um fim, para um propósito, ok? É isso que eu enxergo. Mas vamos lá, vamos continuar. Tá comigo até aqui? Vamos continuar. Como então? Como o Espírito Santo empodera a mulher? Como que é esse empoderamento? Já que estamos falando que, para mim, o empoderamento do mundo não serve, ok? O que de verdade vale a pena buscar é o empoderamento de Deus, aquele que vem dos céus, tá? Então, o Espírito Santo nos empodera para vivermos segundo o chamado dele. A gente vê isso em Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí farão. Então, precisamos receber esse empoderamento do Espírito Santo. É Ele quem nos empodera. Esse poder vem dele, nunca nosso. Esse poder vem dele, tá? E Ele também nos empodera e com isso nós podemos agir através dos frutos do Espírito. Eu costumo dizer que o fruto do Espírito, para mim, necessita desse empoderamento do céu, porque nós não conseguimos produzir amor, por exemplo. Eu não consigo produzir alegria, não consigo produzir mansidão, longanimidade, e que dizer de domínio próprio. Tudo isso vem através do poder do Espírito Santo. E uma mulher empoderada dos céus para viver e exalar esse fruto do Espírito é tremendo, é sensacional. E para mim a nossa vida não faz sentido sem esse empoderamento, né? Sem aguardar esse poder, entender que o poder vem dele para algo muito específico. Porque, de verdade, nem a fé, nós nem conseguimos produzir fé para algo. A fé vem dele, é um dom, tá? Nós precisamos dele para agirmos em fé, né? Fé é crer naquilo que não existe, naquilo que nós não vemos. Precisamos da fé que vem dos céus, desse empoderamento dos céus, tá? Por isso que nunca vai ser com as nossas forças. Nunca vai ser algo produzido através de nós, porque nós não vamos conseguir isso. É isso que você precisa entender. O empoderamento bíblico é algo tremendo, maravilhoso. Eu acredito que Deus nos chama para isso. Eu acredito que existe uma voz em nós, né, mulheres, para agirmos através da dependência total dos céus, mas através desse empoderamento do Espírito Santo. E esse empoderamento do Espírito Santo também nos traz uma identidade restaurada. Porque se pararmos para pensar, desde o início, desde o jardim, o inimigo tenta, né, destruir essa identidade, desfocar a nossa identidade, a real identidade, quem nós somos em Deus. Mas o empoderamento dos céus, o empoderamento do Espírito Santo traz essa identidade restaurada. E uma vez, eu acredito que você já ouviu essa frase, e ela é muito forte, muito poderosa, porque diz, eu não sei quem disse, eu não sei se foi Bill Johnson ou eu acho que eu li em algum dos livros dele, mas não sei se essa frase é dele, mas ele costuma dizer que assim, de que você entender quem você é e se colocar nesse lugar totalmente seguro de quem você é em Deus, você não vai querer ser outra pessoa. É isso para mim o que significa ter essa identidade restaurada pelo poder do Espírito Santo. É você não desejar ser mais ninguém. É ter essa identidade restaurada nele, entende? Então, esse empoderamento bíblico verdadeiro nos traz isso também, essa identidade restaurada. Mas muito bem, eu quero deixar alguns versos, a Bíblia, com alguns, para te ajudar a combater alguns conceitos errados que o mundo traz sobre essa questão do empoderamento. Então vamos lá. O mundo diz, a mulher tem que ser independente de tudo e de todos. Mas João 15:5 diz, a verdadeira força está na dependência de Deus. João 15:15, sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar ligados à videira e a videira é Ele. Tá? Nós somos os ramos e nós precisamos frutificar, mas vai ser sempre com Ele, sempre nele. Então, por isso que precisamos estar sempre conectados e a nossa dependência sempre tem que ser totalmente em Deus. João 15:5, guarda isso no teu coração.
Grava, decora esse verso, tá bom? Para combater esses conceitos errados que o mundo nos fala. Que mais? Um segundo conceito que o mundo diz é que a mulher precisa lutar contra o homem para ser relevante. E constantemente a gente ouve isso, né? Esses conceitos errados. Mas tanto Gênesis 2:18 quanto Efésios 5:21 vai dizer que nós somos cooperadores, que no reino nós somos cooperadores. Nunca fomos colocados para combater ou para lutar contra um, tá? Nós somos cooperadores. Guarda isso no seu coração. Outro conceito errado que o mundo diz também é que você precisa se afirmar, que você precisa mostrar o seu valor, que você precisa exigir os seus direitos. E Efésios 1, versos de 3 a 14, vai falar que a nossa afirmação vem de saber quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. O seu valor está em Cristo, nele. Tá? E uma vez que você tem isso bem convicto no seu coração, na sua mente, ninguém te tira desse lugar. E ninguém vem com esses conceitos errados e que você balança. Você já identifica que é mentira e traz à luz da verdade a palavra de Deus. Por isso que é muito bom você ter versos chaves cravados no seu coração. O que o Salmo 119 diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Então guarde versos chaves. Tenha eles no seu coração, na sua mente. E um quarto conceito também que o mundo nos diz é que o poder é fazer o que quiser. Não é? Que nós temos o direito de fazer o que quiser. E Gálatas 5,16 vai falar que o poder é ter domínio próprio e obedecer ao Espírito Santo. É ter domínio, não é fazer o que quiser. E estar em total dependência ao Espírito Santo. Então, encerrando aqui o nosso podcast, vamos pensar já ir para uma conclusão, para você guardar isso no seu coração. A verdadeira mulher empoderada no Espírito, ela é cheia de sabedoria. E vem o texto de Provérbios, né? Provérbios 31:26. É uma mulher cheia de sabedoria, e você sabe que a sabedoria verdadeira vem de Deus. E Tiago fala assim, se alguém precisa de sabedoria, é só pedir, que ele dá a todos de forma liberada. Então é só pedir. Sabe uma oração que eu faço todos os dias? É essa, eu peço sabedoria. Sabedoria para eu agir em todos os momentos da minha vida, em todas as circunstâncias, no meu dia a dia, em casa, com pessoas, no trânsito. Eu preciso de sabedoria todos os dias. É algo que eu peço ao Senhor, é a minha oração constante. Então faça isso também, porque uma mulher empoderada, cheia do Espírito Santo, ela é sábia. E essa sabedoria vem de Deus. O que ela é mais? Ela é firme na fé. Hebreus 10:23 vai falar sobre isso. Ela é firme na fé. Você está firmada na palavra de Deus. E quando você tem esses princípios da palavra de Deus cravados no seu coração, é isso que eu costumo dizer, que você consegue identificar muito rápido as mentiras. Você fala, isso não está na palavra de Deus. Eu nunca li isso nas verdades da palavra de Deus. O que nós fazemos? Nós ficamos com a palavra de Deus. Entende? Então, uma mulher também empoderada, verdadeiramente cheia do Espírito Santo, além dela ser cheia de sabedoria, ela é firmada na fé, firmada na palavra de Deus. O que mais? Ela é submissa a Deus. Submissa a Deus. Totalmente submissa a Deus. Ele que nos criou. Só Ele tem o poder de falar as verdades do coração dele, mas de trazer os propósitos. Então nós somos totalmente submissas a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Para que, errar? Para que insistir em tropeçar? Se Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, então se submeta a Ele. Eu sei que nem sempre vai ser fácil, querido, porque a nossa carne é aquela constante luta. A palavra de Deus já fala sobre isso, né? Existe uma luta em nós, carne contra o espírito, que vence aquele que você alimenta mais. Então precisamos alimentar mais o espírito. Mais uma vez que entendemos que Deus quem nos fez, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, eu me submeto a Ele. Eu sei que muitas vezes Ele vai falar não para algo que eu queria muito, mas eu descanso e confio, me submeto a Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida e, consequentemente, para a sua também. Então, eu acredito que esse empoderamento também nos traz isso. Com esse empoderamento, olha o privilégio de ser discipuladora de outras mulheres. Tito fala isso para nós. Ele vai, Tito 2, versos 3 a 5,
vai falar que nós precisamos aprender com as mulheres mais velhas, que têm mais experiência. Eu já estou chegando não vou falar a minha idade aqui não, mas já estou beirando aí um bom tempo. Me considero uma mulher madura e eu acredito que eu posso colaborar com muitas jovens, muitas mulheres que estão iniciando a vida, e isso é um privilégio que vem através do poder do Espírito Santo, né, de inspirar outras mulheres, inspirar outras pessoas e discipular essa nova geração que está vindo aí, discipulá-las na palavra de Deus. Isso só uma mulher empoderada pelo Espírito Santo faz isso. E eu enxergo também que essa mulher empoderada no Espírito Santo, ela transforma ambientes ao seu redor. É tremendo isso. Transformar ambientes ao redor. Isso é algo que o Espírito Santo nos capacita a fazer. Então, abandone esses pensamentos errados. Abandone esse conceito errado que o mundo tenta trazer para nós de um empoderamento que não existe, de um empoderamento que só vai trazer dor, ilusão. Fique com o empoderamento dos céus, o empoderamento bíblico, aquele que vem através do Espírito Santo, total dependência dele. Sempre foi ele, é tudo por ele, para a glória dele. Então viva neste lugar e eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido abençoar seu coração, abençoar sua vida, ou talvez te tirar um pouquinho da sua zona de conforto. Mergulha nesses textos que eu citei da palavra de Deus. Eu espero que você tenha anotado todos eles, ou então volta e anota, e leia, e releia. Isso traz bênção para as nossas vidas, tá? Então, que você se aprofunde ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, né? E não seja essa mulher que é muito influenciada pelos conceitos do mundo, seja influenciadora através da palavra de Deus. Deus te chamou para isso. Esther 4,14, quem sabe não foi para um tempo como esse, quem sabe Deus não tem te colocado em lugares estratégicos, né, para ser agente dele, essa transformadora de ambiente. Então que o Senhor abençoe muito a sua vida, o seu coração. E se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um pedido a você. Deixe aqui nos comentários qual tema você gostaria que nós estivéssemos abordando no podcast. Vai ser de grande ajuda para nós. Beijo!